Oi, gente! Hoje a gente está aqui nesse apartamento decorado que a gente acabou de executar. Ele é um apartamento de apenas um quarto, sala e cozinha integrada e um banheiro. Vou mostrar algumas soluções que a gente fez por aqui. Aqui na entrada, a gente já tem a cozinha bem aqui. Então, o lugar da geladeira dele no layout deles é aqui nessa lateral. Então, a gente ia criar essa profundidade e aí acabar criando um hallzinho aqui nessa entrada. Então, para a gente aproveitar melhor esse hallzinho, a gente pegou um pouquinho de espaço aqui nessa lateral dessa geladeira e criou esse espaço de chegada. Então, a gente pode usar esse móvel aqui de baixo para colocar os sapatos ao longo desse móvel e guardar e deixar as bolsas penduradas aqui. Logo depois, a gente vai vir com a cozinha. Então, a gente tem a geladeira com o armário que circunda ela toda. E aqui a gente tem uma bancada, né, nesse cinza escuro, rajado. E em cima a gente colocou um armário com portas de vidro. E esse armário, interessante dele, que o puxador dele não tem. Então, ele puxa aqui por baixo, tá? E atrás dele não tem, se vocês olharem, ele não tem fundo. O fundo dele é o próprio revestimento que a gente colocou aqui, que é esse revestimento que tem essa textura, então traz mais uma informação para o projeto. Além disso, essa bancada a gente desenhou de uma forma que a gente tem aqui em cima uma prateleirinha de apoio, então a gente pode pôr os condimentos aqui em cima. A gente fez um frontão mais alto para valorizar realmente essa pedra, né, esse rajado dessa pedra. E nas laterais, esse frontão, eles são arredondados. Ela vem fininha em toda ela. E aqui, a gente, ao invés de colocar uma cuba de inox, a gente usou, né, a cuba de FarmSync na própria pedra, né? Então, a gente fez uma cuba esculpida. Os armários, eles têm essa linguagem, todos eles têm bordas, né? E tem os puxadores pretinhos, que trazem uma linguagem mais minimalista e também, né, mais moderna. E aí aqui atrás dessa cozinha, a gente já tem a porta para o quarto. Então, para dar um pouquinho mais de privacidade, a gente criou aqui nessa lateral dessa porta uma estante que emenda com o painel da televisão. Essa estante ela tem nichos, então a gente pode colocar livros. E aí a gente tem nesse painel um lugar de assento para servir de banco alemão para essa mesinha, né, que tem também uma cadeira solta, o pendente. E aqui nesse lado a gente sim tem o painel da televisão com rack com portas para armazenamento, uma prateleira superior também. A gente também trabalhou muito com esse tecido da cortina, tá vendo que ele é mais grossinho, ele não é um tecido, ele é um tecido mais pesado, então ele combina muito com a estética desse projeto e também ele é nesse tom mais bege que combina muito com a tinta utilizada em todo o projeto. Aqui nesse lado a gente tem esse paredão que era onde a gente ia colocar o sofá. Então a gente, para valorizar essa parede, a gente fez essas molduras de boiserie nas paredes. Então é uma moldura que a gente vem, cola e depois ela pinta por cima. A gente fez a distribuição dessas molduras e aí a gente trouxe esse sofá nesse tom de um rosa queimado com a mesinha lateral em vidro que traz uma leveza e um abajur como uma iluminação também de apoio. Esse banheiro aqui, como ele tem muita ligação com a sala, a gente usou alguns materiais iguais aos da sala. Então a gente tem o mesmo tipo de tinta nas paredes, da mesma cor. E esse armário inferior é um MDF preto que tem também presente na sala. Então a gente fez um gavetão, uma prateleira solta ali embaixo. E em cima a gente usou um mármore, né, que ele vem e faz a cuba embutida, né, a cuba realmente é de louça. E no fundo a gente veio com meia parede de mármore também, com uma divisão que subiu com o painel novamente preto. Então essa ligação de materiais é importante para a gente poder fazer uma coerência de projeto. E mantendo essa coerência também de projeto, a gente tem o quarto de casal,
que a gente trouxe de novo as molduras nas paredes. Então, essa parede da televisão, a gente trouxe a moldura. Lá, como a gente tinha um espaço um pouquinho mais amplo, a gente pensou num lugar para se arrumar, maquiagem, que tem um banquinho e um espelho de apoio. As cortinas são o mesmo modelo das cortinas da sala. A gente tem uma prateleira superior e aqui do outro lado a gente tem a cama, que tem essa cabeceira que a gente desenhou. Então essa cabeceira ela tem 3 divisões, né, sendo 2 menores nas pontas e uma maior no meio, e aqui ela tem os cantinhos arredondados. Além disso, a gente desenhou também as mesinhas laterais. Elas são mesinhas diferentes porque o espaçamento de um lado da cama é maior e do outro lado da cama é menor. Então elas seguem a mesma linguagem, mas elas são diferentes. Aqui a gente tem uma mesinha que tem 2 gavetas, é uma mesa mais larga, e lá a gente tem uma mesinha que é menor e ela tem 2 nichos de apoio. Fora isso, cada um também da sua lateral da cama tem uma arandela, e aqui em cima também a gente seguiu com as molduras nas paredes. Lá no fundo a gente tem o espaço do armário. O armário ele também segue a mesma linguagem que a gente estava seguindo nos outros armários, que são armários com molduras, só que esse tem uma moldura diferenciada e tem também a palhinha, no caso desse armário aqui, que traz essa textura mais natural, né, para o ambiente. Como vocês viram, esse apartamento é um apartamento bem pequenininho, mas vocês viram que dá para fazer coisas bem interessantes, trazer coerência, deixar ele realmente bonito, apesar de ser pequeno e muito bem aproveitado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e não esqueça de se inscrever no nosso canal, e eu te aguardo no próximo vídeo.